Fala, Kai, amigos, estamos aqui mais um podcast, iniciando junto com vocês aqui. É um prazer ter vocês aqui conosco e eu quero agradecer cada apoio de todos vocês que estão nos ajudando aí, né? Questão da a divulgação, compartilhamento, tudo aí que tem acontecido. Eu tenho recebido muitos comentários, muitas mensagens de pessoas que estão sendo edificadas, e isso que nos fazem o quê? A gente continuar, a gente de fato perseverar. E você é essa pessoa que está fazendo a gente continuar e perseverar, tá? Hoje a gente está aqui no quarto episódio do nosso podcast e hoje a gente já fala de um assunto que particularmente eu gosto muito e sou apaixonado. E até um versículo para poder falar para vocês aqui que se encontra em Mateus 28, versículo 19, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulo a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é sobre conforto, é sobre obediência. As pessoas hoje, a gente vai falar sobre missões aqui. E missão, ela mexe com as pessoas, mexe com a estrutura, mexe com aquilo que a gente vai, de fato, colocar em prática a palavra do Senhor, né? A gente fala muito sobre Cristo como base aqui no podcast, aplicação à vida real e evolução que gera legado em nossas vidas. Porém, a questão dessa aqui que a gente está falando aqui sobre a prática em Cristo Jesus, né? Jesus deixou uma missão para nós. O versículo vem até falando, é a grande missão. A gente precisa de fato fazer essa missão. E todo mundo acha bonito falar de missão, mas ninguém fala do preço. Ninguém fala da solidão. Ninguém fala da escassez. Ninguém fala das coisas que precisam ser feitas. Hoje iremos falar sobre missões nas nações, aonde Cristo precisa ser, de fato, conhecido e trazer a salvação para a humanidade. Hoje eu estou com ele aqui, ele é pastor, missionário, formado em relações internacionais. Desde 2001 vivendo essa missão. Casado com a Rosana, pai de João Paulo e da Ana Daniela, já viveu em várias nações. 4 anos no Equador, 8 anos em Cabo Verde, 1 ano no México e hoje atua na formação de missionários pela Missão Kairos. Uma missão presente em países como Brasil, Argentina, México, Equador, Colômbia, Portugal, Cabo Verde, Filipinas, Jordânia, Índia, Venezuela, Moçambique, Angola, Burkina Faso, Senegal e Guiné-Bissau. Isso não é turismo, é missão real. Seja muito bem-vindo, pastor Paulo Davi. Tudo bem, pastor? Graças a Deus, tudo bem. Te apresentei aqui, mas fique à vontade para considerações iniciais aí com a gente. Não, perfeito. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Claro, esse tema é um tema que a gente respira, né, muito conforme com o projeto que vocês têm aqui nesse podcast, né? De estar realmente trazendo algo da vida real, né? Aquilo que a gente respira, Sim. Aquilo que a gente vive, né? Na prática. É interessante que desde o Antigo Testamento, o nosso Deus sempre quis ser conhecido em todas as nações, né? A gente percebe que o grande problema da Torre de Babel foi porque eles não queriam ir e espalhar, né? E povoar a terra. Quando o nosso Senhor também ele fala para Abraão seguir essa rota, o caminho que ele mesmo tinha preparado para Abraão, para que o Abraão pudesse ser uma bênção e anunciar Deus, né, nas nações. Israel também, a nação de Israel, foi chamada com esse projeto. E no livro de Salmos, né, o livro de capítulo 96, a partir do versículo 1 fala: anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Ou seja, o grande objetivo de Deus é realmente ser conhecido em todas as nações. E eu entendi esse chamado, né? E a partir daí a gente mergulhou em tudo isso, né? Obedecendo o texto que você leu aí, Mateus capítulo 28, 19, ide por todo mundo. E isso tem sido o nosso prazer durante essas décadas, né? A gente respira isso e está envolvido plenamente nisso. Pastor, são 25 anos aí nessa caminhada, né? De fato, na verdade, a caminhada, o senhor aceitou Jesus foi que época? Olha, na década de 90, né, que eu aceitei a Cristo, era uma década onde a igreja começou a se envolver um pouco mais, a igreja brasileira, com missões,
principalmente na África, década de 80, 90, era uma febre, assim, né, das igrejas estar em oração mais constante por missões, e foi, né, depois de aproximadamente 10 anos que realmente fomos enviados. Ficamos aí 10 anos nos preparando, né, entendendo aquilo que Deus tinha para nós naquela época, e a partir do ano de 2001 nós começamos a dar esse espaço aí nas nações. Show de bola, pastor. Na verdade, o senhor teve encontro com Jesus em 92, sim? Perfeito. E o trabalho de missão começou em 2001, né? Teve ali 9 anos de diferença desde o início da caminhada até o envio das missões. Na verdade, assim, o que despertou no senhor, juntamente com a sua esposa, essa paixão, ou até mesmo, vamos dizer, essa questão das missões em si ter aflorado dentro de vocês? Como é que foi isso? É algo que vocês já buscavam? Ou é algo que surgiu ali de uma forma que vocês estavam trabalhando e vocês foram vendo que o tempo estava direcionando para aquilo mesmo? Chamado, né? Eu acho que quando Deus tem um chamado na vida do homem, na vida de uma mulher, e esse alguém entende esse chamado, ele perde as forças, né? Ele se entrega. Mas algo que marcou muito a nossa vida foi que nós estávamos, né, no nosso bairro e vimos assim 2 igrejas, uma do lado da outra, tinha uma rua no meio e depois uma outra igreja também. Aquilo ali, né, nós estávamos até no sacolão, que fomos comprar algumas verduras, e aquilo ali nos chocou, tanto a mim como a Rosana, né? A gente percebeu, realmente, a gente precisa ir aonde precisa, né? O lema da Missão Cairós é esse, né? Além de vós, onde Cristo não foi anunciado, é isso que nós queríamos, né? De pregar para aquele que nunca ouviu, ou ouviu muito pouco. Então, né, escolhemos mais essa vida por conta do chamado, né? De ir, né? É muito diferente de você estar confortável numa igreja, onde está sempre recebendo uma palavra, né? E agora você dá esse passo de poder anunciar para aquele que não sabe nada, né? O que precisa, que está caminhando em trevas e necessita do abraço de Deus, do amor de Deus. Sim, amém, pastor. E é muito interessante isso, que o senhor está nessa caminhada, né? A Missão Cairós, vocês estão quanto tempo na Cairós? Então, desde 2001. Desde o início, então, a Cairós, do campo missionário. Sim, a Cairós, ela foi fundada em 1988 pelo pastor Valdemar, e desde 89 vemos aí o treinamento, né, de missionários. Eu estou trabalhando no treinamento desde 2022, depois de ter trabalhado nesses países que você citou, mas já estamos aí já quase completando. No caso, o senhor é responsável por treinar os missionários para poder ir para o envio, é isso? Sim. Desde 2022, nós trabalhamos agora treinando missionários para ir às nações. E geralmente, assim, as pessoas se disponibilizam e vocês abraçam essas pessoas, como é que é? Então, a Cairós é uma agência interdenominacional, ou seja, treinamos candidatos de diversas igrejas. E o objetivo é ser um braço. A agência, ela nasceu com esse objetivo, de ser um braço da igreja. Às vezes o pastor, ele quer treinar, mas ele não tem um espaço, professores, né, um cronograma de acordo com a demanda do campo missionário. Então, nós oferecemos tudo isso. Temos espaço, temos professores, o curso é realmente focado para ir às nações. Sim. Então, a gente treina candidatos para poder anunciar o reino de Deus, não a bandeira de determinada igreja. Então, as matérias são bem voltadas para isso, para ele pregar o reino de Deus e formar discípulos de Cristo. Sim, aquilo que vocês vivem, vocês tentam passar para as pessoas que estão chegando, é isso? Sim, exatamente. Show de bola. Pastor, tem uma primeira pergunta aqui já, a gente ir direto ao ponto aí. O que ninguém conta sobre o campo missionário? Diz aí. Olha, os 3 primeiros meses, quando o missionário ele chega no campo, é aquele momento assim, ainda de turismo, né? Que você vai conhecer bem o país, vai entender um pouco melhor como funciona a língua, porque tem lugares que você tem dificuldade de comprar um pão, ou de ir a um determinado lugar, porque você... O que eu vou falar, né? Sim. Tipo assim, tu vai num lugar onde que fala-se o crioulo,
ou fala-se o Wolof, né? São línguas. São línguas. O Wolof é do Senegal, o crioulo de Cabo Verde, Guiné-Bissau também. E às vezes também você não tem uma vivência na língua, né? Você tem um entendimento, mas não tem aquele entendimento pleno. E esses primeiros momentos são os momentos que você ainda está conhecendo como funciona, porque é importante também, né, você entender, respirar esse momento para que você possa pregar o evangelho com efetividade. Essa é a meta, de fazer uma boa leitura da cultura para poder saber como chegar com o evangelho. Mas tem um momento de solidão, né? Um momento que você está longe da tua família, longe dos teus amigos, né? De você ter essa responsabilidade agora de levar o trabalho, né? Tem coisas que não funcionam como funciona aqui no Brasil, você terá que, de alguma forma, se inclinar a algumas questões que cada país tem, e esses também são os momentos assim, mais difíceis, né? Do dia a dia, né? De você chegar e encarar a tua vida a partir daí. Então, né, tu tem algumas demandas que às vezes são um pouco pesadas, mas tu terá que passar. A gente percebe que o José, né, no Salmos, o capítulo 105, fala-se que ele foi enviado por Deus ao Egito, né, com esse intuito também do Senhor ser anunciado no Egito, né? Claro que teve todas as questões aí com os irmãos, né, mas o próprio Deus enviou. Então, tem essa demanda também de você encarar algumas coisas que de repente tu não esperava. Sim, a primeira vez que o senhor pisou foi em qual país? Foi no Equador. Equador? É. Foi depois de quanto tempo de ter começado o campo missionário? Então, o Equador foi o primeiro país, né, que nós fomos enviados em 2002. Ou seja, é tipo você cair de paraquedas, né? Sim. Num lugar que tu não conhece, e você terá que estar desenvolvendo ali o porque o início trabalho. É mais difícil, né? Hoje em dia o senhor já tem mais experiência, já sabe como... geralmente os países já são os países que o senhor já foi, e retorna muitas das vezes. Então dali você já consegue saber lidar um pouco melhor. Agora, quando é tudo muito novo, né? Sim. Igual, por exemplo, como é que é para uma pessoa que está sendo treinada lá pelo senhor, lá no treinamento de missionários, e ser do nada enviado para Cabo Verde, um exemplo. Sim. Como é que como é que ela recebe isso e como é que ela tem que lidar com isso? Não, então, vou trazer aqui alguns exemplos nossos, né, que dá para poder ter esse entendimento assim daquilo que o missionário passa. Quando chegamos no Equador, na época chegamos em Quito, 10 graus, né? Logo de cara, meu filho ficou com cãibra nas pernas. A gente acostumado com calor do Rio de Janeiro, apesar de ter feito o treinamento em São Paulo. Bangu. Calor de Bangu. Bangu é Bangu, né? Quem sabe, né? Quem conhece Bangu, né? Bangu é um forno. Então, foi oferecido para nós uma sopa, que era tipo assim numa cuia. Sim. E eu tomei toda aquela sopa, a Rosana também tomou a sopa, e depois vieram com um prato de arroz, né? Tipo um timboraço, né? Tipo um vulcão, com um pedaço de galinha com molho, e também com salada de abacate, com cebola, com sal, né, e sem feijão, né, e a salada, né, dessa forma que é muito comum nos países da América Latina. E eu já não aguentava mais, estava comendo ali, já para mim a sopa já seria o suficiente. E a minha esposa também, ela veio chegando perto de mim assim para poder pedir uma ajuda, né? Me ajuda aí, me socorre. Aí eu comecei a me afastar dela também, porque eu falei, Rosana, ora aí que eu estou orando aqui também. Então tem isso, né? A comida diferente, a forma, né, da pessoa enxergar a vida, enxergar a amizade também é bastante diferente. Quando eu cheguei em Guiné-Bissau também, me presta teu dedinho aí, um rapaz, ele segurou o meu dedo assim, dessa forma, né? E eu tô tentando tirar o dedo, ele apertando ali o meu dedo, e eu já estava assim um pouco meio constrangido, né? Olhando para a cara dele para ver qual seria assim a... Vai soltar? Então eu vi que era algo normal, algo comum, e depois eu aprendendo um pouco mais, né? A gente entendeu que isso aí é uma questão cultural, que ele quer fazer amizade. Então tem muito disso, sabe? De você ter esse choque de realidade. E você terá que estar caminhando cada dia. Claro que no treinamento é muito falado sobre isso, né? Porque também tem essa questão, né? No treinamento é falado, igual você falou, sobre o treinamento, ele é bem profundo, né? Ele é bem intenso ali e a pessoa sai realmente preparada, mas a prática, às vezes, acontece coisa que foge da alçada da teoria, não é verdade? Sim.
Então, acho que a vivência acho que é mais importante de tudo, né, pastor? É o viver cada dia, né? Entender bem a língua, entender bem a cultura, respeitar aqueles que você vai pregar o evangelho, entender que você não foi ali para colonizar, eles não gostam disso, né? Já foram colonizados portugueses, franceses e muitos outros povos, né? Digo da África, América Latina também, pela Espanha, na sua grande maioria. Então, quando você chega com esse perfil colonizador, você não é muito bem aceito. Os missionários brasileiros, eu lembro de um congresso que nós participamos na Espanha, em 2002, que é o Comiban, é um dos congressos que é feito de 10 em 10 anos, reúne todos, uma boa parte dos missionários que estão aí espalhados, e era muito falado sobre isso, sabe? Do missionário brasileiro que era caracterizado como alguém que não tinha esse perfil de não ser colonizador, de ser amigo, de ser solidário, e esse rastro tem, sabe, dos missionários brasileiros. Claro que, né, a cada dia a gente vai buscando melhorar, né? Sim. Mas isso é um fato. Show de bola, pastor. É muito importante isso, né? Qual foi o momento mais difícil que o senhor viveu? Já pensou em desistir ou não? Como é que foi? Assim, porque nesse tempo são 25 anos. Sim, sim. A gente não tá aqui para poder falar só das coisas boas ou que deu tudo certo a todo momento, né? Teve momentos difíceis e já passou para sua cabeça, junto com a família ali, em desistir nesse tempo? Olha, claro, a gente pega o livro de Atos, percebemos que não é moleza, né? E não adianta querer romantizar missões, né? Tem momentos realmente bem difíceis, né? Eu acho que o momento mais complicado que nós passamos, quando morávamos em Cabo Verde, na África, e a Daniela ela foi acometida de uma enfermidade que a gente levamos num postinho que ainda era muito precário na época, né? Hoje melhorou muito. E os médicos não conseguiam, né? O médico que estava lá não conseguia detectar o problema que de fato ela tinha. E ela ficou assim, como que 2 semanas vomitando, muito magrinha. Ela já andava, né? Porque a Dani nasceu no Equador e ficamos 6 meses no Brasil, isso em 2006, e logo fomos enviados para a África. Então ela já estava andando, né? Ela já andava. Mas ela estava tão fraca que ela começou a engatinhar na casa. E a gente ficou assim, meu Deus, só o Senhor mesmo, né? E naquela época eu pensava que Deus iria levar a Dani. De verdade mesmo. Então, depois de 2 semanas, né, a gente orando, que a gente estava fazendo muitos trabalhos, era uma equipe grande, trabalho na cadeia, trabalho no hospital, enfim, a gente estava bem envolvido, né? E orando direto, Senhor, faz algo, tal. Mas chegou um momento que eu entreguei ela na mão do Senhor, assim, Senhor, cumpra-se a tua vontade. É difícil, né, quando você passa por uma situação. Esse foi o momento mais difícil, assim, para nós, sabe? E acho que depois de alguns dias passou um médico cubano, né? E esse médico, ele receitou uma injeção que deveria ser aplicada em 2 doses por conta que ela estava muito magrinha, né? Sim, sim. E ela ressuscitou, praticamente. Aí já começou a falar um crecachupa, eu quero cachupa, né? Que é uma comida equatoriana. Tá aí, né? Com 21 anos hoje, no ano de 2024 ela fez treinamento na Kairos também e falou comigo, com a Rosana, eu quero ser missionária. Quero seguir os passos também. Isso é atrelado muito à questão do legado, né? A gente fala aqui também muito sobre questão de legado. E legado positivo, né? Sim. Tem legados aí que não servem para poder ser segui-los, né? Mas o legado positivo, né? Que vocês são missionários. Vocês entregam a vida de vocês para o Senhor nas missões. E isso faz uma total diferença para os seus filhos também quererem ir por esse mesmo caminho? Com certeza, né? O João Paulo hoje está com 27 anos de idade. Eu tinha meu emprego antes de sair do Brasil, eu trabalhava na Prosegur. Eu estava recebendo muitas promoções. Na época, quando Deus falou conosco, eu conversei com a Rosana, falei, Rosana, o que você acha de largar tudo e nós irmos aí para o campo missionário? Então, a Rosana falou que sim, né? E a partir daí a gente começou a se envolver com tudo isso. Sim. Uma boa parte da nossa vida, né, foi fora, né? E o João Paulo, ele aprendeu o espanhol, porque nós moramos no Equador, aprendeu o francês,
aprendeu inglês, né, nesse tempo que a gente morava em Cabo Verde, crioulo também, né, muito bem. Até hoje ele fala essas línguas fluentemente. O João Paulo sempre fala, se não fosse a renúncia de vocês, hoje eu não sei, eu tenho certeza que a minha vida não seria, não teria toda essa experiência, né? Então hoje ele trabalha em comércio exterior, tem esse projeto também de estar uma vez ao ano visitando, né? Ele quer estar visitando os países também onde tem a necessidade de pregar o evangelho, de estar aportando também, ajudando. Sim, com certeza. Mas tanto ele como a Daniela, eles reconhecem isso aí claramente, né? Que a partir daí Deus começou a abençoar a vida deles também. Através da vida de vocês pregada, né? Não só na vida dos filhos, mas no dia a dia ali com o pessoal. Incentivaram a eles a alavancar na vida profissional em todas as áreas da vida dele. Igual o senhor falou, ele aprendeu... São quantos idiomas hoje que ele tem? 5, pelo menos. 5 idiomas. Então ele tem essa característica de falar 5 idiomas devido à questão das missões? Sim, também. Pelos países, né? Que vocês passaram, né? Sim. Foram assim, né? Os passos que nós damos, os filhos vão juntos, vão aprendendo também, né? No dia a dia, na prática, porque a nossa realidade é diferente da realidade deles. Sim, com certeza. Porque o João Paulo perdia as contas de escolas que ele estudou, né? A Daniela também, né? Veio nessa demanda também e aconteceu assim. Hoje também ela está fazendo enfermagem, né? Já deve estar no 2º ano, acho que no 4º período. E, tanto ela como o namorado dela também, eles querem ir para as nações também. Então, isso inspirou a vida deles, né? Porque é o que a gente respira, né? Não é algo assim fabricado, né? E pelo fato de nós estarmos envolvidos em tudo isso, eles começaram a perceber também. Não, essa é a vida que Deus tem chamado, né, para nós fazermos. Claro que não está somente focado em famílias, né? Porque a igreja ela é chamada para viver esse contexto missionário, né? De doer por todo mundo, porque ninguém faz nada sozinho. Então isso vem de algo de dentro para fora? É um amor inexplicável pela obra, pelo ID? Isso de fato é isso para o senhor hoje, para sua família? Sim, é muito bom quando você encontra um motivo para viver. Ou seja, às vezes tem alguns policiais, né? Como vocês tiveram a oportunidade, né, de ter aqui. Sim. O nome dele é Everton. Eu gostei assim, né, da fala dele, e a nossa vida é muito parecida com isso, né? A profissão é complicada, é difícil, mas é isso que nós queremos. Deus nos chamou para isso e nós aceitamos, e se nós não estivéssemos envolvidos nisso, a nossa vida não seria a vida que Deus tem nos chamado para respirar e viver. Amém, glória a Deus. Muito lindo isso aí, pastor. Assim, a missão ela é tão bonita quanto parece. Ou ela é mais pesada do que te mostra. Um exemplo. Às vezes a gente falou sobre romantização, né? Sim. As pessoas romantizam as missões. Acho que apenas, às vezes, uma colônia de férias, acha que quer passear, acha que quer fazer uma série de coisas em relação a visitar vários países. Ela é tão bonita quanto parece ou é mais pesada do que o comum? Então, claro que quando nós saímos para o campo, não tem aquele glamour assim diferente, né? De você estar, um exemplo, em Paris, né? Visitando Paris, conhecendo, né? A nossa visão, ela não está focada nisso, né? A gente está focado mais, né? Essa é a visão missionária, né? De estar focado nas pessoas do país, né? Muito forte isso. Isso porque a gente entende que hoje a Europa, já que eu citei a França, 2,5% são evangélicos. Da França inteira. Eu digo da Europa, colocando todos os países da Europa. Todos os países. O continente inteiro. 2,5%. E a França é um país que está repleta de muçulmanos. Em breve, a França será um país muçulmano. Os próprios muçulmanos falam isso. Então, a gente vê muito pessoas. Obviamente que você tem contato com ricos e pobres, né? Tu passa a conviver com isso, né? Você pode pregar o evangelho para uma pessoa que é milionária e ter contato com ele. Nós mesmos, quando moramos
no Equador, uma senhora muito bem de vida, né? Nos chamou, nos levou para a casa dela de praia. Ela podia até pedir uma empregada para fazer a comida, mas ela falou, não, eu quero fazer a comida para vocês, né? E é muito legal você ter contato com uma pessoa muito simples, de poder sentar no chão, conversar com ela, entende? Sim. Ter uma conversa boa. Então, a nossa vida, ela está muito envolvida nisso. Então, não tem assim aquele... Ou seja, tem altos e baixos, né? Eu acho que o importante no missionário é ter o bom humor. Isso te ajuda muito. Sim. Porque quando você tem o bom humor, a alegria, né, fruto do Espírito na tua vida, você encara com leveza, né? Então, a cruz, o Getsemane, apesar da dureza, ele passa a ser mais ameno, porque o Senhor te conforta, te ajuda. Você está distante de muita gente, né? Deus chega para Abraão e ele fala, ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te enviei. Parece loucura, né? Deus fazer isso. Olha, será que ele não tem noção, né? Vai me enviar para um lugar que nem eu sei, né? Então, ele é um Deus que ele te envia, mas também a presença dele, ela vai contigo. Isso é tudo, né? De você estar longe daquilo que é o teu chão, mas você começa a pisar no chão de Deus. Isso é tudo. Então, na verdade, a realidade ela é muito mais profunda do que as pessoas romantizam a questão da missão, né? Então, assim, muitas pessoas falam sobre fazer missões em lugares muito precários. Uhum. Mas também se eu falar algo interessante aí, né? Pregar para as pessoas que já têm muito. Tanto bem material quanto... Assim, passou a vida inteira já, né? Conquistando tudo que poderia conquistar aqui na Terra. E ter esse contato com o Evangelho, essa pessoa se render a Jesus, já aconteceu isso? Essa senhora, ela se rendeu a Cristo, ou teve outras pessoas que se rendeu a Jesus, mesmo estando bem financeiramente, com a vida totalmente estabilizada, assim, mas faltava algo na pessoa, né? Sim, não, tem muito disso, né? Porque o próprio Espírito de Deus, ele vai nos levando até as pessoas que ele quer alcançar. Sim. Quando nós chegamos no primeiro campo no Equador, conforme eu falei no início, é como que chegar de paraquedas. Você não conhece bem, né? Você vai tatear, pelo menos... Tô meio perdido ali inicialmente, né? Fica. E aí, pouco a pouco, você vai vendo. Então, né, de repente, a gente tem contato com uma senhora, e essa senhora já tinha uma idade avançada, né? E ela, na época, o João Paulo, ele vomitava muito. Ela falou para Rosana que ela era envolvida, assim, em um sincretismo religioso. Ela falou, não, tem que passar ovo no corpo dele, e comida de cachorro para ele, resto de cachorro, e faz isso, faz aquilo outro. A Rosana, não, nós somos cristãos, nós viemos aqui para pregar o Evangelho, e começamos a pregar o Evangelho para a senhora. E ela abre o coração para Cristo, e a partir daí, né, nos países da América Latina, as avós têm uma força incrível, então ela chamou toda a família para a igreja, e aí pouco a pouco, né, a gente foi pregando o Evangelho. Então tem muitos casos, assim, é muito comum, né, de você chegar e manifestar o Evangelho para ricos e pobres, porque você está ali vivendo com eles, né? E muitos deles olham para você como se fosse alguém assim... Como pode largar tudo e vir para cá, né? Eles já na verdade, já ficam constrangidos só com isso, né? Ó, senhor, 2 filhos, né? Tem ali a sua esposa. Como é que ele tem uma família formada? Largam tudo de onde eles viviam, no seu conforto, na sua, né? Nas coisas que já estavam estabilizadas, suas vidas. Largam tudo para ir para outro país que não conhece. E viver realmente para Cristo, para Deus, em busca de outras pessoas ali, ajudar aquelas pessoas. Eu acho que só de aquela pessoa que está te ouvindo ver isso, já constrange ela, né? Sim, isso acontece muito, assim, sabe? E mexe conosco também, né? Porque nós estamos ali para ter esse contato com eles, né? Sim. A maior intenção é essa. E nós passamos a fazer parte da vida deles, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres. Então, geralmente, quando o missionário sai do campo, é muito mais difícil quando ele sai do seu país de origem. Claro que a gente criou um vínculo de amizade na nossa igreja. Pastor,
né, com os irmãos, né, e de repente você vai. Tu sente, porque é uma vida, né? Mas quando você sai do país onde você foi enviado, é muito mais forte. Porque você, né, até pelo fato deles mesmo, dos próprios nacionais, ter alcançado a Cristo e o quebrantamento deles, né? Agora mesmo, tivemos pouco tempo, né? Eu e a Rosana em Cabo Verde por 6 meses, e a choradeira, sabe? Nós fizemos um projeto até interessante com as crianças, que é o projeto Um Tá Persiga Sonho, ou seja, eu persigo o meu sonho. E o objetivo é levar essas crianças no estádio de futebol, né? Estivemos conversando com o goleiro de Cabo Verde, que é o Vozinha, na intenção de levá-los eles no estádio, eles tirarem foto com jogadores, levar no aeroporto, entrar dentro da aeronave. Sentir aquele meio. Exatamente, para que eles pudessem sonhar, entende? De comunidade carente. Mas como nasceu esse projeto que a gente está em andamento, né? Esse projeto lá em Cabo Verde? Foi porque tivemos um tempo com um grupo de crianças que a gente ministrava a palavra e depois a gente tinha um papo aberto, assim, tipo nosso aqui. Sim. E duas delas, né, que eu perguntei o que elas queriam ser quando crescer, crescer aeromoça. Eu quero ser aeromoça. E aí, não, vamos ver se a gente consegue na companhia aérea para levá-las, né? Então, é isso, sabe? É de você puxando o fundamento de cada um ali, que cada um queria ser, 10 aqui quer ser jogador de futebol, vai levar aqueles 10 ali no estádio. Exatamente. Aeromoça, vai ter o contato com o avião. Levávamos todos eles, né? Porque tem muitos também que ainda não se acharam, né? Entendi. Então, esse é Vocês o conseguiam projeto. fazer ali, né? Aí conseguiam incluir todo mundo para poder... Esse é o projeto, de estar envolvendo eles em tudo isso. Então, é muito bom, sabe? Porque a gente acaba vivendo a vida deles também, e eles a nossa. Sim, o senhor falou algo interessante aí, né? A gente quando aceita Jesus, a gente... É igual aí, sou filadelfiano de muitos anos, desde o início da minha caminhada. E a gente cria um laço ali, cria uma raiz, né? Com as pessoas. É uma história, né? Que você cria, você vai aprendendo, crescendo. E... O senhor falou que quando sai, você sente, né? A gente é ser humano, a gente acaba sentindo. Mas sente mais quando você enraizou algo num país do que da onde você saiu da sua igreja. Isso é muito interessante isso, né? Por quê? Você foi lá para uma missão. Quando você sai de um país para o outro, é como se fosse uma missão cumprida? Também. A gente sempre costuma falar que é como você quer sair de uma guerra sem ser atingido, sem receber algum disparo, né? Isso é interessante, você poder sair, caramba, graças a Deus, né? Então essa é a meta, mas o Russell Shedd já falava também, né, que muitos chegarão no céu, né, sem a perna, né, sem o braço, mas vão chegar, né, dentro daquilo que entendeu o que é perseverança. Mas é isso, sabe? Quando a gente sai, é muito mais forte, porque no Brasil, no nosso caso, nós sabemos que voltaremos, mas muitos países nós não temos essa certeza. Então, quando a gente se despede deles, é difícil, né? Tu não sabe, né? Como é que... Tu fica preocupado, né? Com a jovem, né? Com o jovem, entendeu? Como é que vai ser a vida dele, porque a gente acompanhou aí o contexto dele, né? Então, a gente tem essa preocupação, né? Poxa, senhor, pode falar, o senhor sente assim? Muito, né? Muito, muito. Acho que isso aí vai muito além do natural, pastor. Tá falando aí, é muito além do natural. É o que esse sentimento por dentro, essa coisa de você fazer parte da vida da pessoa, né? Eu acho que, igual a questão do projeto, eu achei lindo também, porque as pessoas, às vezes, dentro do próprio país, vamos lá, a gente não pode somente falar que a África, ela por si só, ela tem, né? A pobreza, ela reina muito dentro do continente. Porém, tem lugares ali que tem pessoas que, né? A parte do sul ali, né? Alguns lugares ali tem essa questão do poderio financeiro um pouco melhor, e pessoas ali dentro podem fazer uma pelas outras. A gente até vê por conta de jogadores de futebol, né? E eles, quando vêm dali, eles conseguem, de fato, tentar ajudar a nação dele ali, o povo deles, né? Mas quando vem alguém de fora e faz isso, a gente vê que é muito gratificante. Claro, primeiro o nome do seu sendo glorificado, e a gente tendo isso como instrumento. Eu sou instrumento do Senhor como missionário a trazer uma novidade de vida para alguém dentro de um continente onde as pessoas estão ali em volta,
mas ninguém tá vendo o que ela tá passando e ninguém tenta ajudar de alguma forma. Aí Deus vai lá, pega alguém do Brasil, envia para lá e a gente consegue ver essa felicidade no rosto e algo que só Cristo pode completar, né? Que é a alegria plena do Espírito Santo. Sim. Então ver aquilo ali de fato é muito lindo, Sim, entendeu? E assim, pastor, o que mais quebra um missionário hoje, na verdade? O que mais quebra um missionário hoje? A falta de recurso ou a pressão espiritual? Olha, a pressão espiritual, dependendo do país, às vezes é muito pesado, né? O México é um país, né, que você precisa estar em constante jejum, porque o clima, né, dependendo da região que você tiver, é bem pesado. Alguns países africanos também, né, é bem pesado. A questão, claro, o trabalhar em equipe, né, de saber lidar com cada um. Sim. Acho que isso é muito importante. A questão financeira também ainda tem, né, preocupado bastante. Só para ter uma ideia, nós estamos aí treinando aproximadamente 40, né, alunos para o campo. E muitos deles ainda não têm o sustento completo. Estou falando de muita gente que já está lá, né? O treinamento vai terminar no dia 8 de agosto. Quanto tempo? São 5 meses o treinamento na Kairos. E eles estão aí se preparando para ir. E ainda tem muitas igrejas que ainda não conseguem ter o sustento completo. Aí tu vê gente preparada, né, se preparando, sim, mas ainda tem essa dificuldade financeira. Isso é algo também, claro, a igreja brasileira é uma igreja rica, mas é tipo aquelas questões de distribuição de renda, né? Sim, sim. Que é muito falado também, mas é muito importante quando se envolve, né? Tem igrejas que não tem ninguém no campo, né? E pode, de repente, não tem ninguém, né? Tem igreja em São Paulo que não tem um missionário, né? A igreja do Mel, que é um exemplo disso, né? A igreja Lírios. Mas eles sustentam um grupo grande de missionários, entendeu? Porque eles abraçaram uma igreja grande, que tem condições para isso, e o pastor tem essa visão, né, bíblica de entender que o evangelho deve ser anunciado em todas as nações, e foi por esse caminho. Então, ele colocou para a igreja, né, abraçou isso, e constantemente ele também vai aos campos, visita com os irmãos também. Então, a igreja cresceu muito, entende? Aquela igreja grande, sim. Mas ela cresceu também com esse objetivo de estar envolvida até o pescoço em missões, entendeu? E entendi. Deus tem abençoado muito eles lá. E para sustentar esse peso espiritual tem que estar como, assim, espiritualmente? Vamos dizer assim, porque você declara Cristo como o Senhor e suficiente salvador de sua vida. Sim. Você abre mão da tua vida para viver a vida de Cristo. E você fica aberto a ser um coração e uma vida de missões. Ser um missionário de fato. Sim. E como é que é o pós disso? O que eu tenho que fazer durante o caminho para eu poder me revertir dessa questão espiritual? Então, eu acho que tem muito a ver com desconstrução, né? Porque o apóstolo Paulo ele fala que nós, que na verdade que ele começou uma boa obra e há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. O próprio Deus, ele começa uma obra, ele vai concluindo. Mas na nossa vida tem muitas coisas que foi construída assim que não foi Deus, entendeu? Então, tem essa desconstrução, tem essa questão também de entender, né, os passos de Cristo, que ele saiu do céu de glória, veio para cá, pregou o evangelho aqui, e ele foi servo, né, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas servir, e morreu na cruz. Nós estamos falando do nosso Senhor, do nosso grande exemplo, entende? Sim, sim. E nós vemos Jesus, a vida do apóstolo Paulo, não foi vida assim de glamour. Foi uma vida de renúncia, traz renúncia. E eu percebo assim que essa questão de você se esvaziar, se abrir, se colocar realmente, né, de joelhos na presença do Senhor, ter essa total dependência, eu acredito que essa palavra seria muito adequada, né? Dependência, de ouvir o Espírito de Deus, sabe? De estar solto, entende? Para poder entender como Deus está movendo, né? Conforme eu falei de Abraão, né? É Deus te trazendo para uma outra vida. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vem para cá, aqui que eu te quero. Então,
eu percebo que é isso, é dependência, se esvaziar, obediência, outra palavra também, né? Porque você não vai sentir muita coisa, né? Você não vai sentir muita coisa, você vai dar os teus passos e lá na frente tu vê que Deus, ele te abençoa, né? Ele está contigo ali. Amém, pastor. Assim, a gente está entrando em alguns assuntos aqui que, de fato, a gente quer falar mais sobre, né? Eu acho que quando a palavra de Deus é falar da verdade, algumas pessoas, elas se deixam de lado e não querem, muitas das vezes, ouvir. Mas citou 2 exemplos maravilhosos aí, Jesus e o apóstolo Paulo. Eles tiveram a vida totalmente dependente da vontade de Deus. Eles tiveram uma vida totalmente voltadas para o Senhor. E eles deixaram o exemplo. E muitas pessoas não querem seguir esse exemplo. O que hoje é o verdadeiro campo missionário? O que é o verdadeiro missionário hoje? O que ele deve ser? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia de missão, correto? Principalmente você está nos acompanhando aí, às vezes a gente tem uma ideia de missão, às vezes tem uma ideia do que é ser um missionário. Às vezes a gente só acha que é um título. Às vezes a gente só acha que é, às vezes, ir num determinado país, volta para sua casa, para o seu conforto. Mas há uma ideia real e também raiz de ser missionário. O que é, de fato, um missionário hoje? Então, o missionário, ele é alguém que é enviado para um determinado lugar com uma missão específica. Ou seja, ele coloca a mochila nas costas e ele vai em obediência àquilo que Deus o mandou fazer. Obviamente que na mochila que ele leva nas costas, ele traz algo que ele vai precisar para poder realizar essa missão. Mas, ao mesmo tempo, é alguém que vai sem nada, entende? É alguém que vai na fé, que vai caminhando. Os nossos grandes exemplos são esses 2, né, que eu trouxe aqui, né? O nosso Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, e pelo fato de entender aquilo que é a vontade de Deus para poder realizar com excelência a vontade de Deus. Eu acho que o contato, né, com Deus, a vida de oração, né, um bom devocional constantemente, isso levará para um missionário a realizar um trabalho abençoado para Deus. Então seria de fato o missionário realmente é uma pessoa que se abdica de si para fazer a vontade de Deus e trazer aquilo que o Senhor quer para as pessoas, né? Que de fato precisam ser alcançadas, né, pastor? É isso. Vamos lá. A gente falou aqui, hoje a Kairos está em 16 países. Eu falei 16, mas tem uma atualização aí, não tem? Tem sim. Então, agora quantos países? Está chegando quase 20, porque tem trabalho na Austrália também. Na Austrália agora? Chegaram lá? Porque o grupo que estava nas Filipinas, né, cresceu muito também, né, na Ásia. Né? Então, eles conseguiram avançar. Foram missionários pioneiros da Kairos, né, no comecinho de 90, e levantaram em obreiros, e eles saíram espalhando aí pela Ásia, né? Tem avançado. Tem até aqui algumas coisas aqui que a gente, na verdade, vai dar uma olhadinha, como é que funciona a questão das missões lá nos países, né? Na verdade, queria até passar aqui os países aqui, onde vocês estão, atualizando os 16 países. Então, pastor, Missão Kairos, ela, como a gente relatou aqui, 16 países, hoje chegando já nos 20, né? Em vários lugares aí. E pelo Cabo Verde vocês têm ali discípulos na ilha, né? Em Cabo Verde, nossos missionários realizam o quê? Implantação de igrejas, evangelismo, discipulado, promovendo assistência à comunidade. Pô, muito top isso aí. E lá em Burkina Faso é a mesma coisa? Sim. É sempre parecido um com o outro assim e tal? O trabalho... Ou tem os trabalhos um pouco diferenciados dependendo do país? Sim, Claro, na maioria deles é plantação de igreja, né? Mas tem alguns que usam futebol, né? O Equador também é feito trabalho através do futebol. No México tem muitos trabalhos assim com kids, né? Com crianças, sim. Né? A preparação. Né? Em Angola também a gente tem a parceria, Moçambique também, mas a maioria deles o objetivo é plantar igrejas, sendo que como o Senegal é um país onde nós temos um trabalho para uma assistência melhor para as crianças. Tem uma casa enorme, onde mora todo mundo ali, com a Rai e o Messias, né? Um casal, eles têm um filho chamado Samuel, eles têm desenvolvido um excelente trabalho lá no Senegal,
E as crianças vão crescendo nessa casa, né? É Queirujan o nome do nome, né? E tem outro posto também que é Queirujan, Queirudum, que já é um posto médico, então trabalha assim dando assistência médica à população em geral. Então são trabalhos relevantes. Citando também o Senegal, eles fazem um trabalho ótimo com o futebol. Sim. E foi interessante eu estando lá no Senegal, jogando a bola com os meninos também, né? A gente até gravou lá também, citamos o Sadio Mané, que ele é respeitado no país, né? Então, são formas que a gente vai encontrando para poder estar anunciando o evangelho em toda a terra. Tem até uma parte de vocês ali pessoal lá, né? Muito legal, cara. Eu gostei bastante também, ó. Senegal, Guiné-Bissau. No Brasil não pode ter que ter, no Brasil, né? Venezuela. São bastantes países aí, cara, que vocês têm alcançado, assim. O senhor falou sobre posto, né? Posto de saúde, no caso. Sim. Dentro da missão, tem muita gente que estuda, faz faculdade para poder ficar aprimorada para poder trabalhar no campo? Claro, então, Senegal é um país que nós precisamos assim urgentemente. Ou seja, se tem alguém aí que é médico, enfermeiro, ou de alguma forma quer apoiar, esse projeto lá no posto seria ótimo. Né? A gente sempre prepara assim, um grupo para ir à África, então a gente já coloca o roteiro, ó, vamos em janeiro. E todos, né, os pastores, líderes e aqueles que quiserem participar disso, está aberto para pastores também que queiram visitar e conhecer, porque é muito importante quando o pastor vai para conhecer, para ver como funciona. Sentir de perto, né? Ver de perto. Funciona, né? Porque as pessoas acham que está acontecendo lá, está tudo bem, não tem dificuldade nenhuma, as pessoas passam meses, anos lá e é aquele glamour todo, mas não é. De fato, ver de perto como funciona e como vai lidar com aquilo ali, né? Sim. Então, tem vários países aí, muito legal mesmo. A gente tem também aí, alguns momentos ali, Portugal, chegou em Portugal também, Índia. Índia é um país muito, muito grande, né? E como é que é a questão das missões lá? Porque é um país também que tem muita idolatria, né? A Índia é uma barreira enorme. Hoje a África, né, pouco a pouco ela está saindo. Da mesma forma que nós, América Latina, antes éramos evangelizados pelos europeus e pelos americanos. Mas a América Latina hoje já é uma força missionária. Sim. Então ela já tem enviado muitos, principalmente o Brasil. Os que mais enviam, Estados Unidos, Brasil e Coreia. Certo? Coreia do Sul, né? São os que mais enviam missionários no mundo. Então, quando a gente fala na Índia, especificamente, a Índia é o país mais populoso do mundo hoje, passou a China. Sim. Inclusive, no ano passado, nós treinamos 2 indianas. E foi uma bênção também. Vieram delas, de lá para cá? Vieram de lá, que a mãe é brasileira e o pai é indiano, e elas queriam fazer o treinamento. Sim. Ainda tinha dificuldade com o português, né? Mais inglês, e elas fizeram um excelente treinamento, as duas. Aí conseguimos uma bolsa para a mais nova estudar lá em Goiás, está fazendo uma evangélica com o intuito de voltar para a Índia e pregar o evangelho. E a outra está nos Estados Unidos, se preparando melhor teologicamente também para avançar aí mundo afora. Então, imagina, né? Tu chega num continente mergulhado na idolatria. É difícil. Tem também, é dividido por castas, né? Então, né, tem uma casta que não se mistura com a outra. Um exemplo, eu sou de uma casta e eu não posso casar com a outra porque ela é de outra casta, entende? Sim. Na Índia tem... É uma cultura, né? É cultural. Então assim, a gente tá falando aqui, até para quem tá assistindo em casa aí, a gente tá falando aqui, não criticando, né? A gente precisa ter muito respeito às religiões. A gente precisa ter muito respeito às culturas dos países que a gente tem falado aqui, né? Claro. Por quê? São diversos países com línguas diferentes, com cultura diferente, com pessoas, com religiões e tal. Vamos lá. Como é lidar com, vamos dizer, com países que têm uma religião predominante, assim? Sim, sim. O que acontece, né? O missionário, ele entra para pregar num país, um exemplo, um país islâmico, ou um país que religião X predomina. Quando Jesus ele veio ao mundo, ele entra numa comunidade muito hostil, que a gente percebe, né, a gente lê na Bíblia, né, a nossa fé está nisso aí, ele morre na mão dos judeus. Ou seja, ele entra num mundo hostil, mas ele tinha uma mensagem.
Ele não deixa de alguma forma transmitir essa mensagem, mas não era aquela mensagem agressiva, digamos assim, entende? É uma mensagem que ele se deu. Então, só para ter uma ideia, eu tive no Senegal e eles pediram para eu orar por alguns homens importantes, né, na religião, e um deles, né, fala chorando, né, que olhava aquele missionário como alguém que foi muito importante e bom na vida dele. Falou chorando, entendeu? Então acontece isso também, porque você não vai para empurrar uma religião, você vai para amar, né? Independente de qualquer religião que a pessoa tem, você vai para amar, porque o evangelho não deve ser empurrado goela abaixo, né? Você precisa ler, entender, abraçar, viver e abraçar, né? Manifestar o amor de Deus. Agora, aquilo que Deus vai fazer, ele faz, né? Não é uma obra do homem, né? Sim. É uma obra do Espírito Santo de Deus, né? Então, a missão ela não é uma religião. A missão ela é, na verdade, sobre cuidar, sobre amar, sobre entender o próximo, sobre abraçar, sobre pegar o problema do outro, as frustrações, as tristezas, as mágoas, as coisas passadas que aquela pessoa teve. Você se sentir participativo e aquela pessoa entender que você está sendo participativo com ela também, trazendo ela para perto de você, e de repente aquela pessoa não tinha mais expectativa de vida alguma, né? Até mesmo com vontade nem mais de viver. Aí chega pessoas de outros países com uma missão clara, que é amar, colher, trazer essas pessoas para perto, e trazendo essas pessoas para perto, o amor de Deus exalar na vida delas. É isso. Exatamente isso, né? Porque ele veio no mundo em trevas, né? E a luz raiou, né? E os homens ali da Galileia perceberam realmente, né? A gente vê que Pedro ele larga tudo, né? A vida de pescador e começa a caminhar, e muitos dos outros discípulos se envolvem nisso, né? Nessa nova vida, né? Nesse estar junto, porque, ou seja, Deus resolveu vir a nós. Foi uma iniciativa dele, ele que quis reconciliar o homem, né, através de Jesus. Verdade. Foi uma iniciativa dele. É muito constrangedor quando Jesus ele chega para o cego de Jericó e ele pergunta: o que queres que eu te faça? Né, talvez ele não esperava que o Senhor, né, Todo-Poderoso falaria isso para ele, né, nas últimas horas de vida dele, né, nos últimos momentos de vida. E é isso, sabe? É um Deus que se aproxima, é um Deus que faz perguntas profundas e claras, é um Deus que quer, que tem esse, não somente quer, mas ele tem esse poder para salvar o homem, né? A gente está falando de uma eternidade sem Deus. Ele tem, através da graça, através do Evangelho, porque para abrir-se para o Evangelho, precisa do arrependimento, né? Precisa desse toque de Deus. Fala, caramba, realmente eu estou no caminho bem equivocado, o reino de Deus é chegado, é isso que eu vou abraçar para a minha vida. Sim, sim. Assim, pastor, eu queria fazer uma pergunta, até mesmo tem pessoas que têm essa dúvida, né? Porque o povo, vamos dizer assim, a gente tem diversos continentes no mundo inteiro. A gente tem um continente asiático, continente americano, a gente tem os continentes aí, Oceania, enfim. A gente tem o continente africano. Por que o continente africano ele é tão castigado assim? E as pessoas têm... Até muitas das vezes já vi algumas pessoas levantando a questão por que a África foi amaldiçoada por Deus, ou se realmente é ou não. O senhor que está, na verdade, perto, dia a dia lá, juntamente com os missionários, consegue interpretar isso? Não, eu não vejo também assim dessa forma, né? Tem um país aqui da América Latina que eu amo estar, é a Colômbia. E na África, eu digo assim, os países que eu não trabalhei, como Equador e México, né? Além desses. E Cabo Verde é um país que eu trabalhei, amo, e Guiné-Bissau, entende? Sim. Para mim, Guiné-Bissau, eu me sinto à vontade, entendeu? Eu me sinto à vontade na África. Eu me sinto muito à vontade na África. Ou seja, para nós começa ali, porque se você for em muitos desses países, tu vê como era a escravidão lá, como eles eram empurrados para chegar aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, entende? Então, isso é histórico para eles, é muito palpável, é muito real.
E, querendo ou não, a gente no Brasil está arrolado essa história também, porque muitas coisas que foram construídas aqui no nosso país foi mão de obra escrava, né? E então, para nós, assim, a gente sabe que a África, ela é pobre, mas não é miserável. Tem lugares que é bem pobres, como aqui no Brasil também. Tem muita pobreza no Brasil. O Rio de Janeiro é cercado por muitas favelas. É claro que tem muitas favelas que você vê que já tem uma televisão grande, né? É um pouco diferente, né? Um pouco diferente. Mas tem muita gente bem inteligente na África, né? Bem culto, pacífico, entende? Que te chama atenção, né? Então, a gente sabe que a pobreza tem muito, mas tem países na África que é a grande potência. A Nigéria é um deles, né? A África do Sul também. O norte da África, né? É evoluído, né? Enfim. Então, na verdade, isso aí é o mundo inteiro, né? Porque tem pobre e rico, sempre vai ter pobre e rico. Só que vai querer pegar só aquela parte, às vezes, que as pessoas sempre batem na tecla e tudo mais. Isso é até ruim para eles, né? Para eles e para aqueles que estão aqui também no Brasil que se sentem assim, né? Na verdade, o evangelho é para todos. É para todos, é verdade. O evangelho, como o pastor João Paulo falou, o evangelho ele é inclusivo. Sim. Ele, na verdade, ele inclui pessoas. Jesus trouxe para perto. Independente de religião. Se você é matriz africana, se você é islamista, se você é católico, ateu, ou qualquer tipo de religião. Na verdade, a gente não está falando sobre religião. A gente está falando sobre a pessoa de Jesus. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que pega, que abraça, que traz para perto e que não te julga pelo que você é, pela sua aparência, pelo seu modo de vestir, pela sua forma de ser, ou pelo que você já fez, pelos seus erros. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que todos os nossos pecados são jogados aonde? No mar do esquecimento. Nesse momento, se o Senhor está jogando no mar do esquecimento, quem é alguém para poder tentar nos apontar por algo? Então, o Senhor, ele abraça, independente da nação, independente das pessoas que vai, de fato, querer te julgar somente por olhar você. E o homem olha para o homem de uma forma, e Deus olha para o homem de outra forma. O homem, um Deus perfeito, olhando para pessoas imperfeitas e trazendo que nós temos valor diante do Senhor, né? Isso é muito importante. Pastor, vamos lá. A conversa tá boa, hein? A gente começa a entrar nesses assuntos assim, né? É uma responsabilidade muito grande. Esses países que o senhor passou e tudo mais, o senhor sentiu, de fato, na pele o peso espiritual? Sente, né? Assim, o mundo espiritual ele é muito real, né? Bem trazendo aqui assim para vocês que estão assistindo, o mundo espiritual ele é muito real. Mas tem pessoas que não acreditam. Mas dá para sentir o mundo espiritual na pele? Com certeza. Tem o Brasil, pelo fato de ter um número grande de cristãos, né? Muita gente orando, é mais leve, o clima é mais leve. Mas tem lugares que é bem pesado, né? Conforme eu falei, o México, se você sentir uma dor de cabeça, você já, em primeiro lugar, já tem que estar repreendendo. Não pensar muito em remédio na hora, logo de imediato, não. Meu Deus. Porque o espírito da morte, ele vai prevalecendo aí, entendeu? Porque é muito cultuado a morte no México. Tem um templo da morte que é uma coisa assim surreal, sabe? Uma estátua de 22 metros de altura, e dentro do templo, né, tem muitas estátuas de aproximadamente 2 metros, e uma delas tem a cabeça de Jesus ali, como que querendo dizer, né, até ele passou por aqui. Então é muito comum ter isso nos países. Você sendo cristão, você acaba sentindo isso, não somente cristão, mas às vezes a pessoa com uma sensibilidade, ela percebe o peso. Tem lugares que você é praticamente empurrado para sair, né, para não cumprir a missão por conta do peso. E muitas vezes a gente sentia mesmo algo bem pesado, né? Eu estava conversando também que teve um pastor que ele foi para o Haiti e ele não conseguiu pregar, porque o Haiti, o voodoo, ele é muito forte, né? E ele não conseguiu pregar. Os lábios dele, né, inchou, ele não conseguia falar. Então, tem que estar em oração, né? Tem que estar aí sempre clamando e pedindo gente também, né? Para estar fazendo essa retaguarda na oração. E tu vai, né? E teve países assim que o senhor... outros países que sentiu a questão do... O senhor tinha comentado sobre, acho que o Haiti, ou foi um outro país aí que teve assim, esse peso na pele mesmo. Então, né, citando aí essa experiência do Haiti, né, com
com esse pastor. O Equador também, né? Cabo Verde, todos eles a gente sente, né? Aquele peso que você percebe assim, que as trevas não te querem ali. Nos 3 primeiros meses no Equador, eu sentia claramente, né? Na sala da minha casa, aquele gelo, né? Aquele frio mesmo, né? Tipo a gente está aqui no ar-condicionado, mas tu coloca no 10 aí, sabe? Eu sentia isso. E tipo, né? Algo querendo me empurrar, né? Aqui tu não fica, tu não vai ficar aqui. Vem de forma para te intimidar, sim. Então, né? Tu tem que estar realmente aí em oração e tendo uma igreja que interceda mesmo, né? Porque a gente sempre usa assim, quando fala de missões, um termo militar, né? Que aqueles que intercedem é como os quartéis de artilharia, que eles mandam carro-tanque, né? Sim, sim. E bombardeia, para depois a infantaria entrar, né? E a infantaria a gente pode classificar como os missionários, mas se não tiver gente orando, bombardeando, tu não entra, tu vai pegar gente ali que já está te esperando. Então, essa é a importância. E aqueles que contribuem também a gente classifica como os quartéis de logística, que não vão, mas financia, ajuda, né, para que o trabalho possa ser resolvido num determinado país. Perfeito. Mas se não tiver gente que, Senhor, guarda o fulano que está lá em Moçambique, faz essa obra. Intercessão, né? Intercessão, fundamental. Vale muito mais do que até a questão financeira, porque através da intercessão Deus pode mover muita coisa, entendeu? Então a intercessão é fundamental para que o avanço do conseguir evangelho. segurar isso aí e permanecer. Fazer né? um trabalho perseverança é relevante. muito importante. Perfeito. Vamos lá, pastor. Finalizando nossa conversa aqui, queria que o senhor deixasse uma mensagem. Né? Vamos lá. Todo cristão deveria viver uma missão ou isso é só para alguns? O que você tem para dizer para as pessoas que estão ainda travadas, que já recebeu o chamado de Deus, porém estão com medos ou travadas de querer dar iniciativa nesse chamado? Olha, enfim, né? Em primeiro lugar, a igreja toda ela é chamada para missões. Né? Eu utilizei esse exemplo aqui, né? Militar, né? Artilharia, aqueles que oram, infantaria, aqueles que vão, e os quartéis de logística, aqueles que ajudam. Então, a igreja toda é envolvida. Né? Quando o Senhor, ele chama, né? Quando a gente lê o livro de Mateus, por exemplo, 28, a gente percebe isso. E no Novo Testamento, a igreja toda é chamada para estar envolvida com a obra global, porque não é somente em Jerusalém e na Judéia, entende? Samaria, confins da terra, então toda ela é chamada para estar envolvida, orando, ou contribuindo, ou enviando gente, né? Agora, existe alguns que têm um chamado específico, que você sabe que é chamado para ser da infantaria, de ir, né? É tipo os judeus, os israelenses, né? Que tiveram que entrar nos túneis, né? Para poder tirar os reféns, né? É muito parecido com isso aí, mas quem é da infantaria, ele quer isso, ele foi preparado para isso, ele é qualificado para isso, e Deus ele tem chamado homens e mulheres que venham cruzar o oceano. Obviamente que não se tem como cruzar o oceano para falar do amor de Deus se você não atravessa a tua rua para falar, né, para o seu vizinho, né? Então é importante fazer o trabalho aqui, estar envolvida com a igreja aqui, se preparar aqui, né, buscar realmente viver uma vida relevante para que você possa cumprir o ID do Senhor aí nas nações. Pastor, considerações finais, se eu quiser deixar um abraço, um beijo para alguém, falar suas redes sociais, as redes sociais da Missão Kairos, pode ficar à vontade aí, tá bom? Tá ótimo, olha, prazer em primeiro lugar estar aqui, né? Muito bom estar com vocês aqui, replicando tudo isso. Quero deixar um abraço forte para minha esposa, Rosana, não pôde estar aqui, gostaria que ela tivesse, né? Ficaria muito melhor, mas ela não pôde por conta de compromisso. Minha filha Ana Daniela, mais nova, que está lá em Goiás, o meu filho João Paulo também, com a Vitória, minha nora. Um abraço forte para todos vocês, né? Se você quiser nos acompanhar aí nas redes sociais, Paulo Davi Matias, né? Facebook, Instagram, Missão Kairos também. Eu acho que seria importante também, né, de seguir aí a Missão Kairos. Você que quer se envolver mais com a obra missionária, estamos treinando agora aproximadamente 40 alunos que vão às nações, e até o dia 8 nós estaremos entre São Paulo e Rio. Vim rapidinho, daqui a pouco já estarei voltando para São Paulo, e até o dia
8 de agosto nós estaremos lá. A formatura vai ser uma benção. Você que quer se envolver com isso, estamos aí abertos. No próximo ano vai ter o outro treinamento e nós vamos avançando aí nas nações. Valeu, pastor. Muito obrigado aí, tá bom? Tá ótimo. Deus abençoe sua vida, sua família. Foi um prazer receber o senhor aqui conosco, tá? Esse ensinamento todo a gente com certeza vai colocar em prática aí, tá bom? Show de bola. Pastor, eu quero agradecer, tá? Pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Foi uma conversa maravilhosa. Não. Você que tá ouvindo aí, que Deus vem te abençoar grandemente a sua vida. Obrigado aí pelo livro, né? Esse livro aqui, Perseverança. Tem a ver sobre missões. Vou ler, depois vou dar o feedback pro senhor desse livro aqui. E que você que tem missão, que de fato tem uma vida direcionada para esse chamado de missões, vai com tudo. Confia, como o pastor falou aqui, dependência. De fato, acredita naquele que te chamou, naquele que te enviou, naquele que está te enviando. E Deus tem uma obra grandemente na sua vida. Valeu? Pode cair do altar para a vida real.